Bom, gravando mais um vídeo sobre esse assunto, eu pensei que eu gravaria apenas um vídeo sobre o caso do Paulo Júnior, mas vi a necessidade de complementar o vídeo que eu fiz através de um jovem que veio a público e relatou 13 anos de um relacionamento com o Paulo Júnior, onde ele sofreu abusos autoritários, onde ele foi machucado, onde ele foi ofendido, onde ele foi humilhado pelo ex-pastor Paulo Júnior. E não somente por causa do vídeo que esse jovem fez, mas também muito pelo que foi comentado nesse vídeo, onde que as pessoas estavam comentando, tentando defender o indefensável, tentando amenizar o erro do Paulo Júnior. Eu elogiei a postura dele de vir a público a se arrepender, continuo com esse posicionamento, acho que o que ele fez é algo que todo líder, que toda figura de liderança que tem em mãos um cargo muito importante, ministerial, devia fazer. Após um erro, após um pecado gravíssimo que fere outras pessoas, que envolve outras pessoas, essas pessoas deviam vir a público e falar sobre o seu pecado, pedir perdão. Foi o que ele fez, mas isso não quer dizer que o que ele fez é correto, né? A gente não pode também fechar os olhos para, nossa, como o que o Paulo Júnior fez é um exemplo para nós. É um exemplo no sentido de ter coragem de expor os nossos pecados, mas não um exemplo no sentido do que ele fez. E o que ele fez nunca vai ser um exemplo. Então, através disso, através de eu ver pessoas tentando defender o indefensável, eu vi a necessidade de fazer esse vídeo. Para quê? Para que a gente possa entender qual é a nossa postura através de tudo isso que está acontecendo, qual é a nossa postura através desse caso, qual é a nossa postura com o Paulo Júnior, qual é a nossa postura com a igreja, que o Paulo Júnior era o pastor, qual deve ser a nossa postura com as vítimas que foram machucadas pelo Paulo Júnior e qual deve ser a nossa postura com as pessoas que estão criticando e com as pessoas que estão elogiando o Paulo Júnior e que um erro não deve ser apagar tudo aquilo que ele fez de certo. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu levantei aqui 6 pontos e através desses 6 pontos a gente vai discutir um pouco sobre isso. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de teologia, se você gosta da Bíblia, então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, que é muito importante para mim. Eu estou apenas começando e preciso da sua ajuda. Como que você pode me ajudar? Curtindo esse vídeo, deixando seu comentário, porque assim o YouTube entende que os meus vídeos são relevantes e começa a recomendar para mais pessoas. Espero que eu possa contar com você. Bom, eu não vou mostrar aqui o vídeo desse jovem. Ele disse que ia apagar o vídeo, que não ia deixar por muito tempo. Então eu achei melhor, não sei se ele apagou, né? Acho que esse vídeo está vindo ao ar no sábado, não sei se ele apagou. Mas eu não quero expor então algo que ele disse que iria apagar, que não era para, né? Mesmo que outros canais vieram e deixaram público o vídeo, né? Ele falou que não queria deixar por muito tempo, mas não sei as intenções dele também. E não estou aqui para defender o jovem, não estou aqui para defender o Paulo Júnior, estou aqui para que novamente a gente juntos possa crescer na nossa vida cristã.
Então, o primeiro ponto que eu tenho para levantar aqui, que a gente precisa entender, você que gosta do Paulo Júnior, você que ama as pregações dele, você que acha que ele é um homem de Deus, você precisa entender algo. O Paulo Júnior, ele não é a vítima, ok? Paulo Júnior, ele não é a vítima. Nesse caso, o Paulo Júnior é o vilão. A vítima, as vítimas, são as pessoas que o Paulo Júnior machucou, né? Essas são as vítimas, as pessoas que foram machucadas por ele. Paulo Júnior não é a vítima. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Não é o Paulo Júnior aqui que foi machucado. Foi ele que gerou feridas em outras pessoas. Então isso precisa ser entendido. E por que isso precisa ser entendido? Isso precisa ser entendido para que a gente vá para o segundo ponto. E qual que é o segundo ponto? O Paulo Júnior não precisa ser defendido. Segundo ponto. Paulo Júnior não precisa ser defendido. Não, ele não precisa ser defendido. E por que que ele não precisa ser defendido? Porque foi ele que errou. E se ele errou, a gente vai defender ele do quê? Quando Davi errou, alguém defendeu Davi? Alguém pegou as qualidades de Davi e comparou com o seu erro? Davi continuava sendo um grande rei, Davi continuava sendo um grande homem, Davi continuava sendo um homem levantado por Deus, um homem de Deus, e mesmo assim ninguém precisou se levantar para defender Davi, porque se ele errou, então o erro dele deve ser exposto. E aí eu quero com vocês agora ler exatamente um texto que nos mostra isso, que nos mostra como o erro de Davi devia sim ser um erro que devia ser confrontado. E alguém fez isso. Em 2 Samuel, capítulo 12, Natã repreende Davi. Natã chega para Davi e ele conta uma história. Uma história de um homem que não pegou das suas próprias ovelhas para preparar um alimento, para preparar uma refeição. Na verdade, ele pegou da ovelha e dos bois de outra pessoa, de um pobre. Então Natã chega e fala para Davi, conta essa história. Aí Davi responde, no verso 5, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã respondeu, você é esse homem. Você é esse homem, Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Natã defendeu Davi? Não, Natã não defendeu Davi. Natã repreendeu Davi. Davi não precisava ser defendido naquele momento. O Paulo Júnior não precisa ser defendido nesse momento. Ele precisa ser cuidado. Provavelmente está com problemas emocionais, que é um baque, né, na vida de qualquer pessoa. Foi afastado do seu serviço ministerial, do seu ministério pastoral. Precisa ser cuidado, mas defendido é algo que ele não precisa. Ele não precisa. Porque por muito tempo o Paulo Júnior era Davi falando, olha,
Esse homem, ele precisa sofrer as consequências do seu pecado. Como ele disse para Natan, esse homem precisa sofrer as consequências pelo seu pecado, pelo seu erro. Era isso que o Paulo Júnior estava fazendo. Só que aí Natan veio para Davi e disse, mas você, senhor, você está olhando para o pecado desse homem da história, mas você está fazendo o mesmo. Terceiro ponto, a Igreja Aliança do Calvário não errou. O afastamento do Paulo Júnior era o mais correto. Ali existem muitas pessoas que foram machucadas por ele. Não tem como ele mais exercer um cargo, um ministério pastoral naquela igreja. E é por isso que eu creio que ele foi para outra igreja para ser cuidado. Nem ali ele ficou para ser cuidado. Mesmo que os irmãos ali podem ter perdoado ele pelas coisas que ele fez, pelas feridas que ele gerou, mesmo assim, faz mais sentido ele ir para outro lugar para ser cuidado por outras pessoas, ser discipulado, ser preparado novamente teologicamente. Então, esses pontos são pontos que exatamente não devemos fazer, não devemos tratar o Paulo Júnior como vítima, não devemos defender ele na internet, mesmo que você goste dele, que você goste das pregações dele. Não precisamos fazer isso porque ele errou e ele precisa agora ser cuidado, mas não ser defendido, não passar pano por que ele fez. E nem ofender a igreja que afastou ele do ministério pastoral, e nem ofender as pessoas que foram vítimas dele. Quarto ponto e o primeiro ponto de qual deve ser nossa postura. A gente precisa orar. Às vezes a gente esquece quão importante a oração é na vida de um cristão. Orar. Orar pelo quê? Pelo arrependimento do Paulo Júnior. Ele disse que ele se arrependeu? Disse. Mas será que ele se arrependeu de verdade? A gente não tem certeza. Então vamos continuar orando para que esse arrependimento possa ser genuíno, possa ser verdadeiro, que ele se arrependa de verdade do que ele fez. Essa deve ser a nossa oração. A gente deve orar para a família dele, para a esposa dele, para os filhos dele. Ele é uma pessoa, uma figura pública. Imagina o peso para a mulher, para os filhos, para a família. Então vamos orar pela vida do Paulo Júnior, pelo arrependimento verdadeiro, pela família dele, pela esposa, pelos filhos. Orar pelas vítimas que foram machucadas, para que elas possam realmente liberar perdão, genuinamente, que elas possam liberar perdão para o Paulo Júnior, para que elas possam ser restauradas, para que essas feridas possam ser cicatrizadas. E orar pela restauração da igreja, da aliança do Calvário. Essa igreja precisa ser restaurada. Então vamos orar pelo Paulo Júnior, pelas vítimas que foram machucadas por ele e pela igreja, a aliança do Calvário. Essa deve ser a nossa postura. Tudo que passa disso, sabe, vai edificar o quê? A gente precisa entender qual que é a nossa postura. Primeiro, orar. Segunda, olhar para nós mesmos. Foi isso que eu quis fazer no primeiro vídeo. Para que a gente pudesse olhar para nós. Para nós. Então, o que aconteceu com o Paulo Júnior primeiro serve para outros pastores. Ou para outras pessoas que estão sendo preparadas para serem pastores. Pessoas que são líderes, pessoas que têm cargos ministeriais, para que isso sirva de alerta, que poderia ser qualquer um de nós, que poderia ser qualquer um de vocês, pastores, poderia ser qualquer um de nós, líderes, pessoas que têm cargos ministeriais dentro da igreja.
não olhar para as pessoas com arrogância. A gente precisa olhar para nós e não para as outras pessoas. A gente não deve olhar agora para as pessoas que estão criticando Paulo Júnior. A gente precisa olhar para a gente. Pra gente. A gente não pode olhar para as vítimas e achar que eles são os maiores pecadores possíveis. E que eles são Nutellas. Não, porque a gente está cometendo o mesmo erro que o Paulo Júnior cometeu. A gente precisa olhar para as pessoas com amor. Para aquele que pecou, Paulo Júnior, com amor. Para aqueles que foram machucados, com amor. Esse é o nosso papel. E que a gente possa confessar os nossos pecados também. Se você é um líder, se você tem um cargo ministerial, se você cuida de pessoas e você está cometendo pecado, você está manipulando, você está enganando pessoas, você está pregando uma coisa em cima do púlpito, mas está vivendo outra fora, você precisa chegar para as pessoas envolvidas, para as autoridades do seu ministério e confessar o seu pecado. Agora, para as pessoas que estão criticando e que estão gostando de tudo que aconteceu com o Paulo Júnior, pelo menos ele teve coragem de confessar seu pecado. E você? Você tem coragem de confessar o que você faz em 4 paredes? No seu secreto? E eu termino o vídeo com um conselho. O meu conselho é: abra mão de tudo. Se preciso for, abra mão de tudo. Você se identificou, você está numa vida de pecado. Você está pecando, você está errando, você machucou pessoas. Você está caído nos vícios, na imoralidade sexual. Abre mão de tudo, abre mão do seu cargo, abre mão do seu ministério, abre mão do que você faz da igreja, pelo amor de Deus, abre mão, mas não abre mão da sua salvação. Confesse o seu pecado, mas não abre mão da sua salvação. Abre mão do dinheiro, abre mão da fama, abre mão do seu orgulho, mas você vai deixar a sua salvação por essas coisas, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Esse é o meu conselho. Jesus Cristo nos deu a salvação de graça. Não troque ela. Não troque ela por coisas fúteis e inúteis. E nem por causa do seu orgulho. Se você é um líder, precisa confessar seu pecado, está com medo de perder seu cargo, está com medo do que as pessoas vão pensar de você, meu conselho é: abre mão de tudo isso, mas não abre mão da sua salvação. Muito obrigado você que chegou aqui. E até a próxima.